Cristo. E é isso que nós queremos nessa manhã, Pai. Crescer no conhecimento de Deus, crescer em maturidade como filhos, como servos do Senhor, porque nós queremos revelar o Senhor ao mundo, porque nós queremos que a nossa vida glorifique o Teu nome, porque nós queremos caminhar, Senhor, segundo a Tua direção, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, porque nós queremos que a nossa vida seja uma vida útil, Senhor, útil para o Teu reino, útil para revelar o Teu Filho, útil para glorificar o Teu nome. Faz assim mais uma vez nessa manhã, Senhor. Nos presenteia com a Tua revelação. Nos presenteia, Senhor, alegrando o nosso coração mais uma vez, na certeza de que somos salvos, de que somos perdoados, de que somos aceitos em Tua presença. E é por isso que nessa manhã nós te adoramos, nós glorificamos o Teu nome, nós te bendizemos, nós celebramos ao Senhor, Deus, a Tua presença em nós, a Tua santa revelação pela Tua palavra, ao Teu Espírito Santo que fala conosco, que abre o nosso entendimento, que nos capacita, Senhor, a Te ver nessa palavra, a Te encontrar, Senhor, nesse lugar, nos nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de ser Teu povo e Sua igreja nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, então, o nosso estudo em Êxodo. Hoje a gente vai para o capítulo 13. Então, hoje a gente vai observar alguns detalhes desse texto. E eu queria começar voltando em Gênesis 50, 25. Quem pode ler, por favor? Então, aqui a gente está vendo a história de quando o povo de Israel foi liberto pelo Senhor, de quando eles começaram a saída do Egito. E eles foram levando junto com eles aqui os ossos de José, conforme ele tinha pedido ali perto da morte. José disse, certamente o Senhor vai intervir a favor de vocês. Então José já estava profetizando acerca daquilo que o Senhor faria com os filhos de Israel. Vamos ler Hebreus 11, 22 também? Deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Então, para a gente começar a fazer esses paralelos hoje, que a gente vai fazer alguns, a gente está vendo aqui que esse momento que a gente está estudando agora, ele foi profetizado por José em Gênesis e depois ele foi explicado aos hebreus. Então, quando a gente tem esse panorama de estudo, quando a gente consegue olhar a Bíblia com esse olhar de que estamos olhando para uma única história, para uma única revelação, para a revelação de um único Deus, nós vamos fazendo esses paralelos durante todo o texto. Então, isso foi profetizado, isso aconteceu, e lá na frente, alguém vai explicar e vai dizer, então, alguém profetizou, isso aconteceu, e aconteceu por isso. E a nossa vida com Deus, ela vai no mesmo sentido. O nosso conhecimento do Senhor, ele vai no mesmo sentido. E é por isso que nós estudamos as Escrituras, porque um dia alguém disse que aconteceria, porque hoje acontece. E depois a gente vai entender por que aconteceu. Então, principalmente com relação ao episódio do Êxodo, o Senhor vai se referir a esse episódio incontáveis vezes na Bíblia. O Senhor, ele decidiu ser conhecido como o Deus que livrou o povo do Egito. O Deus que livrou o povo da escravidão. Você vai ver isso escrito na Bíblia diversas vezes. O Senhor que com mão poderosa tirou os seus filhos do Egito. Então, essa história, esse acontecimento, ele é extremamente marcante para o povo de Israel.
Ele é extremamente marcante para a revelação do Senhor para nós. Então, é importante que a gente se atenha aos detalhes do que Deus fez aqui, do modo pedagógico que Deus tem de agir. A gente já viu isso com relação às pragas, como Deus vai movendo o mundo de forma que a gente possa compreender, de forma que a gente possa entender o que Ele está fazendo. Então, aqui nesse episódio, Ele continua fazendo isso. O Senhor está pegando um povo que não tem ali uma característica de povo, não tem ali um código, uma constituição, um código de ética, de boas maneiras. Eles não têm nada, eles são escravos. E aí o Senhor está levando esse povo à liberdade. E outro paralelo que a gente pode fazer é com relação à liberdade, à redenção, ao resgate. Toda a nossa vida cristã vai ser baseada nessas expressões. E do que nós estamos sendo resgatados? Do que nós estamos sendo libertos? Que redenção é essa? Então, acompanhando o texto, a gente vai observar. Já no início do texto, o Senhor vai dizer: consagre a mim todo primogênito. Todo primogênito que nascer aqui me pertence. Então, qual era a regra? Nasceu o primeiro filho, consagra ao Senhor. E esse consagra ao Senhor não é bem como a gente está acostumado hoje, né? Que a gente diz, então vamos nos consagrar ao Senhor. Eu ganhei um carro, eu vou consagrar esse carro ao Senhor. Antes, quando as coisas eram consagradas ao Senhor, elas ficavam lá. Vocês conhecem a história de Samuel? Ana consagrou Samuel ao Senhor. O Samuel ficou no templo, ele não voltou para casa com Ana. Ana deixou o filho dela lá para o sacerdote criar o filho dela. Ele cresceu na casa do Senhor. Essa era a consagração. Então, aqui o que o Senhor está dizendo, eu não matei todos os primogênitos do Egito? Agora, o de vocês eu salvei, mas foi para mim, não foi para você. Eu salvei o seu filho para que ele fosse meu. Ele me pertence. Esse foi o propósito da salvação que eu trouxe para ele. Então, aqui a gente vai ver isso. Quando a gente vai ver a história dos levitas depois, que eram aquela tribo que ficou responsável pelo serviço e o cuidado do templo, exclusivamente, certo? Aqui ainda não havia tribos, aqui ainda não havia levitas. Então, quem era para ser responsável ali por esse cuidado, por esse trabalho, seriam os primogênitos. E aqui o Senhor já vem nos ensinar o que seria o conceito de resgate. Depois ele vai dizer, tá bom, você consagrou seu filho a mim, então ele é meu. Mas eu vou dar um jeito de deixar o seu filho com você. Você vai trazer para mim um cordeiro no lugar do seu filho e você pode levar o seu filho com você. Isso se parece com alguma coisa que a gente conhece? Então, aqui a gente vê mais uma didática do Senhor. Ele dizendo, eu vou ensinar para vocês o conceito de redenção. Eu vou ensinar para vocês o conceito de entregar um cordeiro no lugar de uma pessoa. Então, aqui, os filhos de Israel vão começar a aprender esses conceitos. Segundo conceito, comemoração. O Senhor vai dizer aqui que eles estão sendo libertos e que eles precisam celebrar essa liberdade. Isso é algo que nós já estudamos aqui, nós já falamos sobre as festas, sobre as celebrações, como isso, nessa didática do Senhor, é algo que Ele vai usar para trazer à nossa mente verdades eternas, para que nós estejamos sempre nos lembrando daquilo que é importante para nós. O povo de Israel ele tinha um calendário de festas, que começava na Páscoa e ia rodando o ano inteiro, voltava, e aí, né, igual a gente tem Natal, Ano Novo, Páscoa, eles também tinham, mas eles não tinham um calendário como a gente tem. Então, o calendário deles, a celebração deles começava na Páscoa, a festa que a gente estudou na aula passada, essa era a primeira celebração. E o Senhor estabeleceu essas festas como marcos, para dizer, olha, nesse dia nós vamos nos lembrar de tal coisa e vamos celebrar.
Nós vamos nos alegrar nisso. Então, aqui, a gente está lembrando de mais uma celebração, de mais um memorial que nós precisamos ter. A celebração da nossa libertação. A celebração da nossa redenção. E essa é uma alegria que nada pode nos tirar. Nós falamos isso quando falamos das celebrações. Por que o Senhor nos convida a celebrar? Vamos supor que você esteja no pior dia da sua vida, que você esteja passando uma grande dificuldade, mas chegou o dia de celebrar a sua libertação. Você vai celebrar? Você vai conseguir olhar para a sua libertação como algo digno de ser celebrado? Como algo que pode verdadeiramente trazer alegria para o seu coração? Como algo que pode verdadeiramente sobrepor a tristeza, o luto, a dor que você está sentindo? Então, esse é o poder da celebração genuína, verdadeira no Senhor. Que nós possamos, apesar de qualquer coisa, ter sempre essa alegria para celebrar. O dia que a gente olhar para a nossa vida e falar, eu não tenho nada para celebrar. Você tem algo a celebrar. Você tem a sua libertação, você tem a sua redenção. Você tem o milagre de Deus na sua vida para celebrar. Sempre terá. Então, quando nós nos reunimos, o que nós podemos fazer? Celebrar essa libertação. Então, é algo que o Senhor vai dizer. Até quando Moisés chegar lá para Faraó, vai dizer, então, liberta o meu povo, eu quero que eles façam uma festa para mim no deserto. Que conversa esquisita, né? Por que eu vou libertar os meus escravos para fazer uma festa para o seu Deus? Foi isso que o Senhor pediu. E aqui o Senhor está relembrando isso. Vocês vão, e vocês vão celebrar o que eu estou fazendo por vocês. Beleza. Próximo. Eles saíram pelo caminho mais longo. Eu gosto muito de estudar a palavra, e às vezes eu até brinco com as minhas irmãs, que eu falo, isso aqui tem a cara de Deus. Sabe quando acontece alguma coisa assim, eu não tenho dúvida de que o Senhor está nesse negócio. Porque quanto mais a gente se aprofunda na revelação do Senhor, a gente vai vendo o modo de Deus agir, é assim que a gente vai conhecendo ao Senhor por meio da palavra. A gente fala, Deus fez assim com fulano, Deus fez assim com Beltrano. Acho que eu estou entendendo, Senhor. Deus é bom nesse negócio de ser professor, né? Ele trata a gente, às vezes, igual uma criancinha de 3 anos. Ele senta e vai colocando a historinha assim, bem devagar, para a gente entender. E aqui o Senhor está dizendo, eu escolhi para eles o caminho mais longo, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, eles iam se deparar com a guerra. E eles iam querer voltar. E eles iam desistir. O texto vai dizer que os israelitas saíram organizados como um exército. Eles saíram prontos para lutar. Eles sabiam o que esperava. Eles sabiam como seria, né? Para eles tinham uma expectativa, tinha algo na cabeça deles. Eles falam, não, vai dar ruim em algum momento, vamos todo mundo pronto. Eles saíram como um exército. E mais lá na frente o texto vai dizer, vocês não vão precisar lutar. A parte de vocês é caminhar. A parte de vocês é continuar no que eu mandei fazer. A parte de vocês é persistir. Eu estou livrando vocês da guerra. Vai demorar? Vai. Vai demorar muito mais do que você gostaria. Vai demorar muito mais do que você achou que fosse demorar. Mas entenda, eu estou livrando você da guerra. Você não vai precisar lutar. Simplesmente caminhe, caminhe, caminhe. Isso se parece com alguma coisa que vocês vivem também? Quando a resposta do Senhor muitas vezes é essa. E um pouco mais para frente o texto vai dizer que os filhos de Israel deram ataque de pelanca, né? E agora o exército, né? Deus trouxe a gente para morrer no deserto, era melhor ter ficado escravo do que morrer no deserto.
E a resposta do Senhor para eles foi: caminhe, continue. Eu não te dei uma outra instrução, permaneça na primeira. Eu te dei uma instrução, continua nela, faz o que eu estou mandando. Eu não mandei parar, eu não mandei voltar, eu só mandei caminhar. A sua parte é persistir. Próximo. Outra coisa linda desse texto que eu fiquei parada assim, olhando para ele, pensando há algum tempo. Eles podiam caminhar de dia e de noite. Para a gente hoje, caminhar de noite é uma coisa muito tranquila, né? Tem poste, tem luz na rua, tem, né? Agora pensa caminhar no deserto à noite. Se caminhar no deserto de dia não é bom, imagina caminhar à noite. Então percebam que a instrução simples do Senhor foi adornada de um componente sobrenatural. Eu estou mandando você caminhar, mas eu estou te capacitando para fazer isso de dia e de noite. Você vai fazer como ninguém mais consegue fazer. Você vai fazer de um modo que só porque eu estou com você, você vai ser capaz de fazer. Caminhar no deserto com a orientação de uma nuvem e com a luz de uma coluna de fogo não existe. Qualquer outra pessoa que recebesse esse comando, caminhe no deserto, só caminha. Tá, mas caminhar para onde? Quanto tempo? Num sol desse? E agora de noite congelando? Pela lógica seria isso. Então a instrução do Senhor, ela não é óbvia. A instrução do Senhor, se você for sem ele, não vai dar certo. Não sei se vocês já viram aquele meme, né? Se você for sem instrução do profissional, vai dar ruim. Não entra, não. Não entra, não. Sem um profissional, não entra, não. Então, aqui é isso. A instrução é caminho. Mas o sobrenatural vai acompanhar aquele que está disposto a seguir na instrução. Porque quem mandou vai garantir o caminho. Quem mandou vai garantir o final. Essa conversa de caminhar no deserto não pode dar certo em contexto nenhum. Claro que vai dar errado. E às vezes a gente recebe instruções assim, que se a gente olhar humanamente, a gente vai chegar a essa conclusão. É claro que vai dar errado. Eu vou andar e não vou chegar a lugar nenhum. Com essa instrução que Deus me deu, eu não vou conseguir nada. Você não vai mesmo, não. Mas se Ele mandou você caminhar, caminha. Ele vai te ajudar. Ele vai te fazer chegar. E é algo que o Senhor repete várias vezes nesse texto. O Senhor, com mão forte, tirou o seu povo. O Senhor introduziu o seu povo na terra. É Ele que tira, é Ele que coloca. Em nenhum momento a gente está vendo a capacidade bélica desse povo. A capacidade da estrutura física, porque eles são todos o quê? Escravos crossfiteiros. Eles têm força, eles têm resistência, eles têm mapas, eles têm inteligência. Não. A mão forte do Senhor tirou, colocou, conduziu, mostrou, protegeu. E eles podiam caminhar como ninguém mais podia, tanto de dia quanto de noite. E essa verdade também está sobre as nossas vidas. Nós podemos continuar caminhando, mesmo quando todo o ambiente diz que é impossível. Quando qualquer pessoa pararia. Mas se nós tivermos um comando do Senhor para caminhar, nós vamos conseguir caminhar, tanto de dia quanto de noite. Continuando.
o que mais a gente aprende nesse texto sobre libertação é algo que também que nós já vimos em aulas passadas. Mas esse povo foi liberto para um objetivo, para um propósito. Nós já falamos sobre isso aqui algumas vezes. Como o Senhor olhou para o povo de Israel e decidiu que aquele povo seria diferente de todos os outros povos do mundo, porque aquele povo revelaria o Senhor ao mundo. Seria luz para as nações. Esse era o propósito do povo de Israel. Então, eu fui ver algumas definições sobre essa libertação, sobre esse propósito, porque o Senhor estava fazendo isso. E é quando o Senhor vai dizer, vocês sejam santos, porque eu sou santo. Essa foi uma ordem do Senhor para esse povo. E quando a gente fala em separação, a gente está usando o conceito de santidade. Porque o que é santo é algo que é separado. E separado para um propósito. Ele é separado para alguma coisa. Vamos para um exemplo. Essa garrafa aqui. Eu posso ter 10 garrafas dessa. Mas eu separei essa garrafa para ter só água dentro dela. Porque eu não quero que tenha gosto, eu não quero que tenha cheiro. Então, eu estou separando essa garrafa para um uso específico. Ela tem um propósito. É para isso que nós somos separados, santificados, para servir para alguma coisa. Então, eu digo, essa garrafa só vai ter água. E é isso o que o Senhor faz com a gente. No meio de um monte de garrafa, ele diz, então, essa garrafa aqui, ó, eu vou separar ela daquelas outras para isso. Então, agora ela é santa e tem um propósito. Isso acontece com a minha vida, isso acontece com a sua vida. É assim que o Senhor quer nos santificar. E quem decide qual o propósito dessa garrafa? É a própria garrafa? E quem diz qual será a utilidade dessa garrafa? Então, é isso que Deus faz. Ele vai olhar para nós e vai dizer, então, eu vou separar você porque eu tenho um objetivo com a sua vida. O Senhor está nos livrando de uma vida inútil para uma vida útil, para uma utilidade no seu reino, no seu propósito. É isso que o Senhor está fazendo com o povo de Israel aqui. Ele está tirando, está separando, está santificando um povo para colocar o nome dele e dizer, esse povo é meu. E eles têm um objetivo muito claro, muito bem definido. Então, quando nós somos santificados, perceba que a garrafa não fez nenhum esforço para ser santa. A garrafa foi santificada. E agora, o que vai acontecer com essa garrafa é reflexo do que eu decidi sobre ela. Conseguiram entender? Não é que primeiro a garrafa é para água, aí falar, essa garrafa é para água. Então, ela só vai ter água. Não, eu posso colocar qualquer coisa nela. Eu declarei sobre essa garrafa que ela só terá água e, a partir de agora, ela será assim. Então, é assim que funciona a santificação de Deus na nossa vida. O Senhor olha para nós, nos escolhe, declara algo sobre a nossa vida. E, a partir desse momento, nós vamos viver, andar nessa santidade, andar nesse propósito, andar desse modo escolhido e separado, porque existe uma palavra de Deus sobre nós, nos santificando. O próprio Deus nos santifica para vivermos o propósito dele. Então, quando nós acharmos que nós precisamos nos santificar, o processo é inverso.
o Senhor nos santifica, o Senhor declara sobre nós a nossa utilidade e o nosso propósito. E então nós vamos caminhar de acordo com aquilo que Ele falou, de acordo com aquilo que Ele declarou, de acordo com aquilo que Ele disse para que eu sirvo, para que eu existo, para que eu fui separada. Não existe como uma garrafa escolher o que vai ser colocado dentro dela, se ela vai ter café ou se ela vai ter água. Quem escolhe sou eu. E a partir dali, essa garrafa vai servir só para isso. E assim é com a nossa vida. O Senhor declara o propósito e a nossa utilidade. E a partir daí nos cabe caminhar segundo a santificação, caminhar segundo o propósito que Ele colocou sobre nós. Quando eu digo que essa garrafa agora só vai ter água, a natureza da garrafa mudou? Ela continua sendo uma garrafa, mas agora ela tem essa utilidade. Tanto ela pode ter água, como ela pode ter tinta de impressora, que dizem que é o líquido mais caro que existe, né? Imagina quanto custa 1 litro de tinta de impressora, porque 2 gotas é um absurdo. Uma garrafa de tinta de impressora deve custar alguns mil aí. E quem decide o que vai ter dentro dessa garrafa não é a própria garrafa. A garrafa continua sendo só uma garrafa, porém separada, porém útil. E é dessa libertação que nós estamos falando. Nós poderíamos ser um povo desbaratinado aí, andando para qualquer lugar, sem saber para onde vai, sem direção no deserto, sem propósito nenhum, mas não. O Senhor nos escolheu para ter uma direção, uma utilidade. Nós somos úteis ao Senhor. A nossa vida tem propósito. E é isso que a gente precisa buscar. É isso que a gente precisa conhecer. Pode ser que todo mundo se veja como uma garrafa igual. Beleza, e é isso que a gente vai ver mesmo. O que muda de uma garrafa para outra é aquilo que o Senhor declarou sobre ela. O que muda de você para você é o que o Senhor declarou sobre você. Tirando isso, nenhum vale nada, qualquer um. O que te faz importante, o que coloca um propósito e uma utilidade na sua vida, é aquilo o que Deus declara sobre você. E muitas vezes a gente ouve o que 1000 pessoas dizem sobre nós. É tão garrafa quanto a gente. Um monte de garrafa, tudo igual. Mas se eu sou uma garrafa que eu sei o que Deus declarou sobre mim, sobre o que eu devo carregar, sobre qual o meu propósito, sobre qual a minha utilidade, não interessa em que prateleira eu estou, não interessa de que natureza eu sou feita, interessa o propósito para o qual eu fui separada. Amém? Para a gente continuar fazendo essas conexões, o Senhor vai continuar falando da importância de celebrar esse momento. Ele vai dizer: vocês vão viver algo sobrenatural, maravilhoso na vida de vocês, e eu quero que vocês se lembrem desse momento, para sempre, regularmente. E quando alguém perguntar, explica. Fala para eles do que é. Conta para todo mundo do que eu fiz. Aqui esse povo está começando a criar a identidade do Deus que eles têm. Quem é o nosso Deus? Tá, Deus é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele também é o Deus que me livrou. Ele é o Deus que fez a minha libertação. Percebem como é diferente? Eu posso falar de um Deus que criou os céus e a terra, como eu posso contar para você a história de um Deus que me libertou.
É a minha história com esse Deus que eu vou contar. Então, quais são os testemunhos de verdadeira libertação que nós temos? De verdadeiras experiências pessoais com o nosso Deus, que fazem desse Deus o nosso Deus. Não só aquele Deus que criou os céus e da terra. Ok, isso já seria suficiente. Mas percebe que quando o Senhor vai dizer, então, você vai contar para as pessoas sobre quem eu sou. Você vai contar para as pessoas sobre quem você descobriu que eu sou. Sobre o que eu fiz para você. Sobre quem eu sou na sua vida. E são testemunhos diferentes. A gente até costumava ver nas igrejas antigamente, as pessoas davam muito testemunho, né? As pessoas pediam, iam à frente, contavam de algo que aconteceu. E nós precisamos continuar testemunhando daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Daquilo que Deus é na nossa vida. E às vezes são coisas que não vai dar para ninguém ver. Não foi um carro que você comprou. Não foi um... Às vezes é algo que aconteceu dentro de você, aconteceu no seu coração, aconteceu na sua mente. E como é que as pessoas vão saber que isso é possível? Que isso existe? Que Deus faz essas coisas? Que eu não sei vocês, mas eu já ouvi até na igreja coisas do tipo, o Senhor não se mete nesse tipo de coisa. Talvez seja das coisas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida, assim, foi de perder o ar. Mas a minha caminhada com o Senhor me mostrou o contrário. E eu faço questão de testemunhar isso. O Senhor muda a minha vida constantemente. O Senhor muda o meu coração constantemente. O Senhor é Deus da minha vida e Ele revela isso de uma forma tão íntima, tão pessoal, constantemente. E nós precisamos testemunhar isso, porque isso diz sobre quem é o nosso Deus. Amém? Então, para a gente terminar, vamos retomar os nossos paralelos dos que a gente encontra nesse texto, só para a gente fazer um exercício de memória. Quando nós falamos do Egito, Jesus também teve que ir e vir do Egito. Jesus também passou por uma morte dos primogênitos, né? Então, ali o Senhor está trabalhando a nossa memória. Ali o Senhor estava trabalhando a memória daquele povo de Israel. Estava aqui de novo nesse exercício didático, igual a gente está falando desde o começo. De como o Senhor trabalha, como se fôssemos crianças olhando. Jesus precisou passar 40 dias num deserto, sendo tentado. Quando João Batista viu o Senhor Jesus, identificou nele o Filho de Deus, o que foi que ele disse? Qual foi a característica de Jesus que ele viu? Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque João Batista, ele cresceu ouvindo essa história. Todo ano ele celebrava a Páscoa, todo ano ele ouvia essa história desde pequenininho. E no dia que ele viu Jesus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei quem ele é, eu ouvi falar dele, me contaram sobre ele a minha vida inteira. É ele, é ele.
Então é por isso que a gente fala dele todo dia. É por isso que a gente fala dele e fala e fala e fala de novo. E domingo que vem a gente fala de novo. E na terça a gente fala. E na quarta a gente fala. Porque ainda que você não veja hoje, o dia que você vê, você vai reconhecer. Você vai dizer, esse é o Cordeiro de Deus. Me falaram dele, eu sei quem ele é. Nós vamos continuar falando e nós vamos aprender quem Ele é. Nós vamos reconhecer o nosso Senhor. As pragas do Egito, elas são citadas em paralelo até lá em Apocalipse 15. Até o fim dos tempos. As pragas, elas vão vir, elas vão se repetir, elas vão trazer à memória aquilo que o Senhor falou que aconteceria. É isso que a gente está falando desde o começo. Isso foi profetizado, isso aconteceu, isso vai se cumprir. E tudo na palavra de Deus é assim. E tudo no reino de Deus é assim. O Senhor já disse como seria. O Senhor já começou a cumprir. E Ele vai terminar. Tudo que a gente olhar na palavra de Deus, a gente vai encontrar referência do que já disseram, do que estamos vivendo e daquilo que ainda vai se cumprir. Pode procurar. E para finalizar, vamos para Hebreus 9:11. Quem não estuda Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, nunca vai entender Hebreus. Pode ler aí sozinho a vida inteira. Não vai dar certo. Amém. Então, isso aqui é o que a gente está vendo de novo. Celebrem a Páscoa. Está vendo o Cordeiro? Presta atenção. É isso que eu estou fazendo. É assim que funciona. Como a gente explica para uma criança? Por quê? Porque isso acontece numa realidade espiritual que é um pouco mais difícil de alcançar. Mas o Senhor está mostrando para eles, o Senhor está começando a explicar para esse povo o plano lindo e maravilhoso que Ele tem. O propósito que Ele tem para a vida de cada um de nós, que é conhecer e entender o sacrifício de Jesus. Nós vamos ver tudo acontecer aqui na terra, nós vamos entender as coisas aqui, para podermos entender aquilo que o Senhor está fazendo no céu e na eternidade. Amém? Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra mais uma vez. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue, pelo Teu sacrifício, Senhor. Porque o Senhor está assentado à direita de Deus, vitorioso, testemunhando da verdade de cada uma dessas palavras. Testemunhando que tudo que foi profetizado, tudo que foi escrito é verdade. O Senhor veio cumprir essa palavra, o Senhor veio viver plenamente, veio revelar ela para nós. O Senhor veio nos fazer participantes dessa verdade, dessa família, desse reino. Obrigada, Jesus, porque é o Teu sangue que é poderoso para fazer isso. Porque é o Teu sangue que nos faz filhos de Deus, termos herança naquilo que o Senhor é e faz desde a eternidade e para sempre, para salvar as nossas vidas, para libertar as nossas vidas, para nos redimir, nos dar um propósito, um chamado, uma utilidade, Senhor. Nós celebramos nessa manhã, Jesus, a Tua vida e a nossa libertação. Em nome de Jesus. Amém.